Muito boa noite ou boa tarde. Vamos voltando agora para 6 horas ser da tarde, conforme a gente vai saindo do inverno, não é? Muito boa tarde, então. Tudo de muito bom para vocês. Vamos chegando, vamos entrando na nossa sala de bate-papo, de grupo de estudos. Não é porque o assunto é extremamente importante que nós vamos perder a leveza, a alegria, na medida do possível, não é? Mantendo esse tom de aprendizado mútuo, de reflexão tranquila, humilde, se assim conseguirmos. Os instrutores espirituais que certamente presidem esse trabalho, à luz de todos os grandes instrutores, como os Pretos Velhos, Chico Xavier, sempre tiveram o traço da humildade. Aprendamos nós com esses verdadeiros mestres, não é? Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco de Assis. Inovemos, sigamos nossos mestres. Aliás, inovação é o assunto de hoje. Seguindo pergunta por pergunta no nosso roteiro de viagem, o Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, nós hoje temos o tema da inovação espiritual. Como compreender a questão? Como compreender a modernidade, a atualidade, a inovação espiritual? É um belo tema, intrigante, que precisa ser enfrentado por todo aquele que se destinar ao estudo. Vamos lá? A pergunta é a 238, já estamos no campo da filosofia, e é nesse campo que surge a questão. Para acelerar o esforço de iluminação, a humanidade necessitará de determinadas inovações religiosas? Começa Emmanuel com o seguinte raciocínio: toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Quanta reflexão já podemos fazer só sobre essa primeira oração. Então, assim como na escola, ou muito mais do que na escola, as lições são sempre inovações. Por quê? Porque o amadurecimento das criaturas, a começar pelo próprio aprendizado das lições, não pode acomodar, não pode paralisar, não pode parar por si. Precisa ser um impulso para novos aprendizados. Se o aprendizado se encastelar, se enrijecer, se paralisar, só pode ser pela ação do orgulho, da arrogância e da prepotência. Orgulho, arrogância e prepotência, essas paralisias, essas rigidezes, bloqueiam novos aprendizados. Assim como nada, nenhuma gota pode ser acrescentada num copo que está cheio até a boca. Nenhum aprendizado pode ser feito por aquele que acha que já sabe.
o autossuficiente se impermeabiliza a novos aprendizados. Não foi por outro motivo que o homem mais sábio da filosofia, o fundador da filosofia moderna, Sócrates, tinha como princípio da sua filosofia: eu só sei que nada sei. Essa autoconsciência, essa humildade espiritual é a ferramenta de todo aprendizado. Ou, como se disse na filosofia posteriormente, a incompletude, a consciência da incompletude. A consciência da incompletude abre a alma para aprendizados e a pretensão da completude fecha. Imprescindível entendermos a importância da humildade. Não foi à toa que nas 8 bem-aventuranças expostas, de acordo com Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, que pode ser muito bem entendida como um passo a passo, uma proposta, um projeto pedagógico de emancipação, de iluminação da alma, a primeira delas, condição, portanto, para todas as outras, é: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Algumas traduções falam de pobres de espírito, mas pobre de espírito é uma expressão que foi ganhando outros significados e que hoje causa mais confusão do que luz. Sábio, Kardec traduziu por bem-aventurados os humildes. É o só sei que nada sei. É a consciência da incompletude. Fabuloso e insuspeito patrimônio da alma. Dificilmente você vai ver um estudante espiritual, qualquer religioso que seja, ambicionando, buscando a chave da humildade. Ninguém faz promessa para ser humilde. Ninguém faz votos de humildade. Quando, na verdade, é, sim, a ferramenta fundamental para todo e qualquer aprendizado. Então, toda inovação é indispensável. Alguém pode pensar, mesmo uma inovação oportunista, mesmo uma inovação mercantilista, uma inovação que busca apenas a autoexaltação daquele que a traz. Ora, meus amigos, essas inovações não são inovações. No máximo, merecem ser inovações, entre aspas, são falsas inovações de falsos profetas. Claro. Então, toda inovação real, digna do nome, é indispensável. O próprio Evangelho de Jesus é a boa nova. A boa nova. Então, continuando com Emmanuel, toda inovação é indispensável, mesmo porque a lição do Senhor ainda não foi compreendida. Então, há uma inovação necessária por decorrência do próprio processo pedagógico. Um aprendizado bem realizado sempre impulsiona outros. E há uma inovação do repetente. Então, uma inovação do aluno que aprendeu é um novo conhecimento, um conhecimento mais amplo, propiciado e impulsionado por aquele já realizado.
Uma outra inovação é do aluno que não aprendeu. O aluno que não aprendeu exige, precisa do mestre, do educador, uma nova estratégia de aprendizado, uma nova estratégia de ensino, uma nova didática. Então, quer tenhamos aprendido, quer não tenhamos aprendido, a vida nos trará sempre desafios, inovações, as quais verdadeiras inovações, verdadeiros aprendizados, são sempre indispensáveis. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Vejam, minhas amigas, meus amigos, a nossa visão, a visão que nós já oferecemos para os amigos, é que, seja por Sócrates, seja por Jesus, seja por Chico Xavier, por Francisco de Assis, por Buda, por todos os luminares realmente iluminados, o primeiro caminho, a primeira conquista, a ferramenta de todas as ferramentas, porque sem ela não há evolução, é a humildade. Então essas almas humanas, essa humanidade que não foi além da primeira etapa, somos nós, que tanto necessitamos dos aprendizados. Tanto necessitando do aprendizado, tanto necessitamos da humildade. Alguns séculos antes de Jesus, o plano espiritual, pela boca dos profetas e dos filósofos, exortava o homem do mundo ao conhecimento de si mesmo. O Evangelho é a luz interior dessa edificação. Ora, somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio, esse em que nós estamos. Lembremos que essa obra foi escrita na década de 1940. Pensemos nisso. Foi falado aqui de humildade e aqui Emmanuel trouxe o autoconhecimento. Qual a relação de humildade com autoconhecimento? Ora, o aprendiz que não tem humildade tem como foco da sua atuação estimular o aprendizado dos outros. O foco de atuação do aprendiz arrogante é o aprendizado dos outros. Desenvolvendo o grande erro atitudinal denunciado e criticado por Jesus, que é a hipocrisia, que coloca no ombro dos outros conquistas que eles mesmos não fizeram, referindo-se aos escribas e fariseus. Vem daí a relação de humildade com autoconhecimento. Porque se o aprendiz orgulhoso foca sua atuação no aprendizado dos outros, acusando, dando de dedo, virando um crítico geral, duro, de tudo e de todos, o aprendiz em humildade foca o seu aprendizado
Se não nos outros, claro, em si mesmo. Sem eximir-se de colaborar com o aprendizado alheio, sempre que lhe for dada a oportunidade. Claro que se uma pessoa vem e lhe pede um conselho, vem e lhe pede uma opinião, não pode a alma fraterna negar-se a uma opinião, exceto quando não saiba. Deve ter muita importância na alma do aprendiz quando estimulado a uma pergunta que não saiba, dizer simplesmente não sei. Mas se tiver qualquer noção, deve partilhar. Deve generosamente partilhar. Até porque, colocando-se em atitude de humildade e de compartilhamento, ideias virão à sua cabeça enquanto estiver compartilhando. De modo que será aprendizado para ele mesmo, é sempre aprendizado para ele mesmo, a atitude, a busca por ser útil, sempre gera esse aprendizado para nós mesmos. Quem quer ser útil, quem quer servir o outro compassivamente, quem quer fazer ao outro o que gostaria que os outros lhe fizessem, na receita inesquecível de Jesus, abre-se a instrutores espirituais, a seu espírito protetor, ao espírito protetor do outro, e com toda essa ajuda, descobre também para si lições que ele nem de perto, nem de longe suspeitava receber. O Evangelho é a luz interior da edificação espiritual. Somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio através da dor. É, novamente, a nefasta influência do orgulho e do egoísmo. O orgulho e o egoísmo se negam ao aprendizado quando ele vem da forma suave, da forma amorosa. Porque o orgulhoso e o egoísta só vê competição em tudo, e cada vez que uma pessoa compartilha algum conhecimento com ele, o seu olhar, a sua atitude de competição e de guerra bloqueia qualquer aprendizado, é claro. É claro. Com quem ele pensa que está falando, quem ele acha que vai poder ensinar, quem ele acha que é para poder me dar lições. E a alma arrogante se fecha. É certo que o planeta já possui as suas expressões isoladas de legítimo evangelismo. Claro que sim. Uma delas, àquele tempo, década de 1940, era exatamente o médium através do qual Emmanuel trazia suas lições. Chico Xavier era sem dúvida uma expressão isolada de legítimo evangelismo. Como Teresa de Calcutá, como Dulce da Bahia, como Mahatma Gandhi. Grandes mestres daquele tempo. Essas expressões, porém, são obrigadas às mais altas realizações de renúncia em face da ignorância e da iniquidade no mundo. Foi o que nós vimos de todas essas almas.
incompreendidas nas suas posturas. Esses apóstolos desconhecidos são aquele sal da terra a que Jesus se referiu no Sermão do Monte, e o seu esforço divino será respeitado pelas gerações vindouras. Infelizmente, só reconhecemos a estatura espiritual dos grandes mestres depois que eles já se foram. Como símbolos vivos da iluminação espiritual, com Jesus Cristo, bem-aventurados de seu reino, no qual souberam perseverar até o fim. Vejam, minha amiga, meu amigo, que a inovação, portanto, ela é sempre necessária. Devemos nos colocar sempre abertos à inovação, seja por certamente estarmos entre aqueles que algo aprenderam, que já podem ser estimulados a algum aprendizado maior, ou seja, principalmente por estarmos entre aqueles que não conseguiram aprender com a didática antiga e que precisamos sempre de novas abordagens para ver se conseguimos baixar a crista, tirar a máscara, conquistar a humildade. Abramo-nos para as expressões novas com o discernimento fundamental, porque há inovações que vêm de César e há inovações que vêm de Deus. César simboliza o vaidoso, aquele que luta por poder e conquistas, o violento. Há inovações que vêm da vaidade, do poder, e com essas precisamos de extremos cuidados. Mas há inovações também que vêm de Deus. Esse discernimento é absolutamente fundamental. Se, ao contrário da recomendação de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, nós endeusarmos os Césares espirituais, os Césares humanos, não teremos discernimento algum e receberemos tudo desses Césares como verdades absolutas na terrível atitude do fanatismo, sujeitando-nos a explorações econômicas, políticas e até sexuais, como acontece, infelizmente, por todo lado. Precisamos discernir em todas as igrejas, doutrinas, filosofias, a todo momento, em todos os seres à nossa volta e em nós mesmos, que tudo na vida tem um lado humano e um lado divino. Ao lado humano, precisamos ter atenção, ter perspicácia, ter lucidez, ter discernimento, ter senso crítico. Ao lado divino, porém, precisamos ter disponibilidade, humildade, aceitação, para recebermos a novidade limpa, para recebermos a luz e fazermos a luz que vem de fora acender a nossa luz interior, fazer brilhar a nossa luz, como recomendou Jesus. Que esse discernimento seja uma busca de todos nós. Ilumine nossa caminhada, para que nós não tropecemos nessas duas terríveis pedras do crescimento espiritual. Uma delas, como no Antigo Testamento,
é humanizar a Deus. O Deus do Antigo Testamento é um Deus dos exércitos, ele é assim denominado. É um Deus de Israel, é um Deus do povo escolhido, é um Deus que dá vitórias militares, que dá morte aos inimigos de Israel. Deus que evidentemente não existe, que é uma criação humana, que é a humanização de Deus. O outro erro, terrível como esse, é a divinização, o endeusamento dos homens, que nós já falamos aqui na idolatria, que percorre líderes políticos, que fragmentam populações, famílias, amizades, casamentos, exatamente pelo fanatismo, exatamente pelo endeusamento de seres humanos, que não merecem, claro, nenhuma forma de idolatria. Há idolatria também para jogadores de futebol, para artistas. Tem pessoas que idolatram maridos, filhos. Há pessoas que idolatram até os animais, estragando-os, mimando-os, como aos filhos também. Além da pior idolatria, que é a idolatria de si mesmo no egoísmo. Reconheçamos o que é humano em nós e com esse lado nosso humano tenhamos lucidez, perspicácia, discernimento, senso crítico. Percebamos, porém, o que há de divino nas doutrinas, nas pessoas à nossa volta e em nós mesmos. E a esse Deus em nós, a esse Deus em tudo, rendamos nossas homenagens, busquemos nossa aproximação, busquemos nossa realização. A realização do Deus em nós é o grande objetivo da espiritualização. Que assim seja, minhas amigas, meus amigos, que esse discernimento, essas aberturas às inovações de César e às inovações de Deus, sendo críticos com relação às inovações de César e abertos às inovações de Deus, são ferramentas luminosas para todos nós. Aceitemos e bem utilizemos. Muito bem, vejamos agora os amigos que estão aqui conosco. Marco Aurélio Trindade dando seu boa noite, Mônica Silva lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos nós compartilhemos a luz aqui gerada, compartilhando o vídeo e também os bons pensamentos, as boas energias aqui geradas, imaginando mesmo luz preenchendo-nos totalmente, transbordando de nós e inundando o mundo à nossa volta. Emir Cajazeira e Mônica saudando-se, Mônica e Emir saudando os amigos todos, que todos nós, Sônia Lopes e Diana Costa também, que todos nós aproveitemos cada instante da vida, cada segundo do agora poderoso, que concentra todos os remédios e lições da nossa vida, para a nossa cura e para o nosso aprendizado. Discernimento, lucidez, boa vontade para as lições de Deus, senso crítico para as inovações humanas. Paz e bem, até amanhã, até a próxima. Amanhã, 17h30, teremos o nosso Jesus e a Criança. Venha conosco, um grande abraço e ótimo final de sábado.